Bom, aqui começa uma nova série de estudo da teoria da norma jurídica do Norberto Bobbio. Esse aqui eu vou fazer diferente dos outros vídeos, porque eu não vou ler o livro inteiro, propriamente dito. Eu vou ler antes, fazer um pequeno resumo, redundância, gente, desculpa. Resumo já é pequeno, né? Tem que ser pequeno, por favor. Então, eu vou fazer tipo um resumo para não ficar o livro inteiro, para não ter nenhum problema futuro. E vou expor. Agora eu vou ler só a parte da apresentação do livro. Como no início da apresentação do livro ele faz um resumo de cada capítulo, essa parte eu tirei, porque vocês já vão ter o resumo de cada capítulo quando eu for fazer a gravação. Então, na apresentação, que é esse vídeo que nós vamos falar agora, vamos só dar algumas pinceladas sobre o autor, né, e as suas características principais. Então, o Bob, ele nasceu em Turim é na Itália, né, em 18 de outubro de 1909. E ele, isso é importante, ele é juiz-filósofo do século XX. Ele foi professor de filosofia do direito em Camerino, em 1936 a 38. Em Siena, que também é uma outra localidade na Itália, ele foi professor em 1938 a 40. Em Pádua, ele foi em 1940 a 48. E em Turim, né, na sua cidade natal, foi em 1948 a 72. Outra característica importante dele, ele se intitulava um empirista, sempre buscando os fatos. Empírico vem de pesquisa, né? Vem de pesquisar, então ele buscava os fatos. A metodologia dele, acreditava que tinha que forjar os instrumentos, forjar é criar, fazer, né? Os instrumentos, ou seja, por meio de críticas e análise da linguagem. Então aqui a gente já vê umas expressões chaves para o livro que já vai dizer qual é a característica desse momento. Linguagem, análise da linguagem, é uma forma de você interpretar, né? Para buscar o fato. Então, os fatos eram encontrados por meio de interpretações. Influência, esse conceito, ele tirou e estava dentro da influência do novo iluminismo e do neopositivismo. Isso é importante, anota aí. O Bobbio defendia uma filosofia positiva, comprometida com o espírito científico e contra as posturas metafísicas. Então, tudo isso que eu estou falando agora você tem que anotar, porque quando for perguntar lá o professor numa prova, seja o que for, quais são as características do Bobbio, ou ele vai colocar justamente o contrário, ou vai botar algumas palavras assim, ele estava na influência do neopositivismo e vai inverter, ele era contra forjar instrumentos, né? Então eles vão trocar tudo na hora da prova para fazer uma confusão na tua cabeça, colocar alguma informação correta e outras erradas para te confundir. Então copia isso para ajudar a fixar, né? Que quem copia uma vez decora 1000 vezes, né? O cérebro precisa absorver também. Então, Bobbio defendia uma filosofia positivista, comprometida com o espírito científico e contra as posturas metafísicas. Isso é importante, podem colocar lá dizendo o contrário, né? Então, ele era contra as posturas metafísicas. Em 1946, fundou o Centro de Estudo Metodológico em Turim. Isso também é importante. E podem dizer, ele nunca conseguiu fundar um centro, ou ele fundou um centro e colocar um outro nome que não é o verdadeiro. Então, ele fundou o Centro de Estudo Metodológico. Esse é o nome. Direito como discurso que deve ser levado à análise pela linguagem dentro do positivismo lógico, né? Outro ponto importante, ele rompe com o justnaturalismo. E também rompe com a metafísica na filosofia e na ciência do direito. Então, isso é importante se anotar também, o que ele rompe. Também teve a sua influência na jurisprudência. Jurisprudência era como uma ciência empírica que elabora proposições sobre o discurso normativo
porém válida dependendo dos fatos. Entre 1950 e 60, aconteceu e produziu uma construção de uma teoria do direito formal. Palavra-chave. Formal. Bota em letras garrafais. Afastando questões axiológicas e sociais. A gente procura aí no dicionário o que é axiológicas, né? Eu não posso dar todas as respostas para vocês. Às vezes eu vou dizer, mas para não ficar o tempo todo parando para explicar o significado das palavras, procura você aí também. O estudo da lógica jurídica, né? Ele também ficou nessa questão, estudo da lógica jurídica, que seria a diferença das categorias deonticas, que são a proibição, a obrigação e a permissão. Categorias deonticas, isso é importante, palavra difícil é ótima para pegadinha, hein? Proibição, obrigação e permissão. E analisa a relação de oposição lógica entre as proposições normativas, que são imperatividade e permissividade das normas jurídicas, é claro, e sobre a antinomia e lacunas do ordenamento jurídico. Antinomia a gente lembra bastante de muitos sociólogos, alguns sociólogos que falavam sobre isso. Mas por enquanto a gente não vai se aprofundar tanto, porque isso aqui foi a apresentação. Nos próximos vídeos a gente vai tentar, como o objetivo do vídeo é resumir, para não ficar informação demais e pegar as palavras-chave, porque são livros muito escritos numa linguagem que a gente não está acostumado, né? Uma linguagem um pouco mais rebuscada, às vezes, de uma forma de dizer que às vezes o nosso cérebro não absorve, fica aquela confusão toda. Então, por isso também, o meu objetivo é fazer esse vídeo, esse estudo desse livro, baseado em resumo, porque assim você vai fixar nas palavras principais, nos tópicos mais importantes do autor, para ajudar o cérebro a aprender a absorver melhor. Então, gente, acompanhe os próximos vídeos dessa série do livro da Teoria da Norma Jurídica, que esse é o primeiro livro que você deve ler antes de ler o outro livro importante do Bob, que é a Teoria do Ordenamento Jurídico, que nós também vamos ler quando a gente acabar esse aqui. Até lá, curte aí, se inscreve no canal para receber mais informações de outros livros até. Beijo!